Então vamos para a segunda parte, da nossa aula. Estratégicas práticas para a mudança. Como então, na prática, eu posso mudar o modo como eu me relaciono com as pessoas que são difíceis de amar para mim, com as pessoas que são difíceis de lidar para mim? Primeiramente e fundamentalmente é trabalhando tudo aquilo que a gente falou na parte 1. Buscar pessoas, a maneira de Deus, significa compartilhar com elas a mesma misericórdia, amor e bondade e acolhimento que Deus compartilhou com você. Sim, há coisas que você provavelmente precisará confrontar nessas pessoas. Porém, assim como entre você e Jesus, essa confrontação precisa acontecer em um contexto de relacionamento e um relacionamento amoroso. E aqui vão algumas coisas que vão nos ajudar aí nessa direção. Primeiro, admita suas próprias falhas. Erro não se justifica, se admite e se conserta. Lembra que a gente falou no início que a pessoa difícil a qual você se relaciona não é a única pessoa difícil? Você também é essa pessoa difícil? Vamos ver como, admitindo as nossas próprias faltas, admitindo nossas próprias falhas para essa pessoa que nós temos dificuldade de se relacionar, isso vai ser um caminho para amar essa pessoa. O apóstolo Paulo foi escolhido a dedo por Jesus para ver o seu corpo ressurreto. Ele foi usado por Deus para compartilhar o evangelho por todo o mundo e onde quer que pregasse, igrejas seriam fundadas. Por que então ele continuava nos lembrando das suas falhas? Perceba, Paulo foi chamado para uma realidade de privilégio, de redenção muito grande. Ele não foi apenas recebido por Cristo em termos salvíficos, de modo que Jesus perdoou todos os pecados, todas as ofensas e toda a perseguição. Ele ainda foi escolhido para ser apóstolo, para ser aquele que levaria a mensagem para os gentios. Por que então esse homem, que foi alcançado tão graciosa e poderosamente por Deus, continuava de maneira persistente a mostrar as suas falhas, a mostrar os seus pecados, a mostrar aquilo que ele tinha feito, a lembrar que um dia ele foi blasfemo e perseguidor dos cristãos e deliberadamente inimigo de Jesus Cristo? Ele não fez isso apenas uma vez, como disse, ele fez isso de maneira pública e regular. Paulo tinha duas razões para suas confissões públicas. A primeira, dar a glória a Deus e esperança aos outros. Paulo destacava seus pecados para lançar um destaque ainda mais brilhante sobre Jesus e seu Salvador. Paulo intentava mostrar os seus erros e as suas falhas a fim de que aquelas pessoas que ouvissem ele para isso fossem impactadas pelo poder transformador de Deus. Como aquele que antes era blasfemo, agora é um proclamador do Evangelho. Como aquele que antes era um perseguidor, agora se coloca como um mártir. Da mesma forma, quando nós admitimos as nossas falhas e pecados, e as pessoas podem ver a mudança daquelas falhas e pecados que nós admitimos, o poder de Jesus Cristo é revelado. Aquela pessoa também entende que eu não estou numa posição de superioridade com relação a ela. Como alguém que quando vai confrontá-la nos seus pecados, e a gente viu que isso é necessário, amar pessoas difíceis não significa se excluir de uma confrontação bíblica, mas sim ir em direção desse confronto. Só que quando antes disso eu admito as minhas falhas e aponto para Jesus Cristo, primeiro, eu me coloco na mesma condição que aquela pessoa. As falhas dela, os pecados dela, as dificuldades dela não são superiores à minha. Eu também sou uma pessoa pecadora, da qual estou experimentando graça de Deus continuamente, na medida em que Ele me transforma e me torna semelhante a Ele. Isso dá uma apaziguação de altura no relacionamento e na confrontação e também dá esperança a essa pessoa. Poxa, se Deus fez isso com ela, se Jesus Cristo é poderoso para fazer isso com ela, Ele também pode fazer comigo. Isso dá desejo por Cristo, por esse ser poderoso e transformador que pega pessoas aparentemente aquém de qualquer transformação e mudança, e pelo seu poder, ele de fato transforma e muda. A mensagem dele era:
se Jesus pode fazer isso por mim, o principal dos pecadores, um presunçoso, assassino, hipócrita religioso, então ele certamente pode fazer o mesmo por você. A confissão de Paulo inspira esperança. Da mesma forma, quando admito minhas próprias falhas e mostro como Jesus trabalhou em mim, outros entendem que não sou melhor do que eles. Isso lhe dá esperança de que Deus também está trabalhando neles. Agora, o que isso toca antes? Antes da gente compreender e entender como Deus pode trabalhar redentivamente ou de maneira santificatória na vida dessa outra pessoa, contribuindo para que esse relacionamento se torne um relacionamento saudável. Antes de tudo, a gente tem que lidar com o nosso orgulho. A gente tem que lidar com a nossa tentativa de se proteger, tentativa de não estar vulnerável com relação ao outro. Afinal de contas, você pode falar assim para mim: Ana Vitória, essa pessoa não vai entender assim. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar a minha confissão e vai usar contra mim. Lembra que a gente falou no início de que ter os objetivos de Deus não vai nos assegurar os resultados? É sobre isso. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai com toda a certeza responder a isso, mas que você vai estar buscando os meios de Deus e os meios bíblicos para fazer isso. E que a graça de Deus possa então trazer resultado para isso. Segundo, buscando os outros para o bem deles. Uma das histórias mais altruístas da Bíblia é a de Moisés se colocando entre Deus e o povo de Israel. E aí eu quero lembrar rapidamente de vocês, não vou ler todo o slide, mas eu creio que todas conseguem lembrar de Êxodo 32, versículo 11 ao versículo 13. Quando Moisés está diante do Senhor no monte, pegando ali as tábuas da lei, e o Senhor, por saber o que já estava acontecendo no arraial, se ira com o povo e diz que vai exterminar todos eles. Moisés clama por misericórdia e lembra do que o Senhor já tinha feito. Senhor, não faça isso com o teu povo. O Senhor tirou o povo do Egito. Teve esse trabalhão até aqui, ele está argumentando com Deus em favor do povo. Ele está argumentando com o Senhor do universo. Ele está fazendo mediação entre um Deus irado pela rebeldia do povo e buscando misericórdia, não para o benefício dele. E ele veria isso com mais clareza à frente, mas em favor do povo. Moisés está ali fazendo um tipo de Cristo em termos de mediação. Aquilo que Jesus faria no futuro, em nosso favor, trazendo mediação entre nós e um Deus irado contra os nossos pecados, Moisés fez naquele momento, não para o seu próprio benefício, mas em favor do povo. E aí a gente vai ver isso na continuação desse texto. Quando Moisés, não sabendo tudo o que estava se passando no arraial, desce e vê o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Idolatria. Arão, que tinha sido chamado para ser o sacerdote, estava oferecendo sacrifício em favor de outros deuses, deliberadamente se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor tinha feito na saída do Egito até aquela terra a qual ele se encontrava. Moisés fica irado também. Ele não deixa de ficar irado, mas ele paga o custo da mediação que ele fez anteriormente. E a gente vê que o custo é muito alto. É entrar em disposição com o seu irmão, é passar pelo arraial e levar à morte todos aqueles que incitaram a idolatria para o povo de Israel. Lembra que Moisés era aquele que estava com o coração dele apegado ao povo. Como não foi custoso para Moisés, naquele momento, passar e ver homens do seu povo morrendo por conta da idolatria. Moisés pagou o custo de estar diante de Deus, mediando a situação diante de Deus, e não apenas isso. Ele também assumiu a consequência do custo de se colocar diante de Deus em favor com outra pessoa, em favor do povo, de outras pessoas. Moisés, nesse movimento, foi motivado pela glória de Deus e pela condição do povo, não pelos seus próprios interesses. Por que ele foi motivado pela glória de Deus? O que Moisés estava trazendo do monte? As tábuas da lei. Aquilo que o povo não tinha recebido. Ele lembra do Egito, o povo estava perdido, longe de Deus. E eles receberiam agora a lei, que seriam para eles o meio de serem estabelecida na ação de Deus e o meio a qual Deus mostraria a sua glória para todas as nações.
Então Moisés, ele é motivado pela glória de Deus. Esse povo vai receber a lei de Deus. E esse povo ainda vai permanecer sendo o povo de Deus. Isso trouxe benefício para ele? Não mesmo. A gente sabe como foi toda a peregrinação de Israel no deserto. Mas ainda assim, ele não buscou o seu próprio interesse, mas o bem do povo. Esse é um modo da qual nós nos direcionamos em relação ao nosso próximo, que é difícil para nos amar, para amar e se relacionar. É não objetivando o nosso próprio benefício, mas o bem daquela pessoa. E aí, eu quero pensar que muitas das vezes a gente tem facilidade de fazer isso com os irmãos da fé, mas pouca facilidade de fazer isso com quem é ímpio. A gente quase se sente desobrigado a buscar o bem daqueles que nos cercam e não estão em Jesus Cristo, do mesmo modo a qual a gente busca o bem do nosso irmão na fé, servindo, amando, fazendo o bem. Existe graça comum de Deus para aqueles que não são da fé, e por muitas vezes a gente retrocede com relação a isso. E, nesse sentido, nós somos incentivados também a buscar o bem mesmo aqui daqueles que não são da fé, porque isso é o modo a qual Deus nos apresenta na Escritura de amar as pessoas difíceis da qual nós nos relacionamos. Do que essa outra pessoa precisa? Agora, já que você é um cristão e Deus o designou para estar em diversos lugares para ajudar e resgatar os outros, comece a se perguntar: do que essa outra pessoa precisa? Não do que ela quer. Ser chamado por Deus a amar as pessoas do modo dele e do objetivo dele não é se tornar escravo dos desejos daquela pessoa a qual você deseja amar de maneira bíblica, objetivando a glória de Deus. É discernir biblicamente como cristão o que aquela pessoa precisa e como você pode ofertar e intentar o bem dela a partir disso. Não o que elas querem, nem o que eu quero dela. Aquilo que eu me direciono a fim de promover o bem a outra pessoa não pode voltar para mim como um benefício. Precisa ser um fim de glória para Deus e benefício para aquela pessoa. Em seguida, veja como você pode, então, ajudar a suprir as necessidades dele. Envolver-se pessoalmente com outras pessoas comumente não torna a vida mais fácil, como nós tratamos anteriormente. Ir na direção de discernir o que aquela pessoa precisa e não o que ela quer não vai tornar as coisas mais fáceis. Muito provavelmente vai tornar a coisa mais difícil. Porque até aquela pessoa que você está desejando amar não sabe o que ela precisa. Ela sabe o que ela quer, mas às vezes ela não sabe o que ela precisa. E à luz da Escritura, como nós tratamos anteriormente, por uma perspectiva noética, nós vamos conseguir ajudar aquela pessoa naquilo que ela realmente precisa, no bem na qual nós conseguimos discernir que ela precisa e não no que ela quer. Terceiro, e esse é um ponto muito importante: abandone uma atitude extremamente crítica. Como nós somos inclinadas a isso, irmãs? Lidando com pessoas difíceis, lidando com pecadores como nós. Nós podemos deliberadamente só enfatizar aquilo que a pessoa faz de errado, só enfatizar o pecado a qual nós conseguimos discernir da parte dela, fazendo com que essas pessoas se vejam, e nós também vejamos elas, como pecados ambulantes. É tudo que a gente vê. É um pecador ambulante a todo tempo. Depois disso, nos tornamos muito bons em apenas apontar todas as coisas de errado que elas fazem. Isso vai estabelecer uma dinâmica muito ruim para o relacionamento. Qual é essa dinâmica? Uma dinâmica em que as pessoas falham, eu critico e elas tentam se afastar de mim, falhando novamente. Quando nós criticamos as pessoas de maneira exagerada, de maneira ríspida, sem buscar a confrontação bíblica e amorosa, as pessoas começam a se afastar de nós. Se tudo o que essa pessoa vê em mim é falha, é crítica, é erro, a outra pessoa para de nutrir o desejo de se relacionar conosco e também vai agir inadequadamente. De que forma? Se afastando de nós. Então, o meu movimento pecaminoso gera um movimento pecaminoso também no outro.
quer se afastar de mim. E isso se torna um ciclo. Porque talvez durante um tempo você vai parar de ser tão acentuado na sua crítica, aí a pessoa volta, se abre novamente para você. E depois esse ciclo de crítica, ele retorna. E por que isso é um problema? Um problema no nosso olho. Não é apenas um problema prático, que interfere no relacionamento, mas é um problema no nosso olhar. Por quê? Porque precisamos entender que as pessoas não são unidimensionais. Se essa outra pessoa é cristã, então ela tem o Espírito Santo agindo nela. Porém, ainda que ela não seja uma seguidora de Cristo, ela ainda é criada à imagem de Deus. E apesar de caída, ainda possui traços da imagem de Deus. O que isso quer dizer? Se tudo que eu vejo em uma pessoa é pecado, eu estou com uma falha na minha ótica por essa pessoa. Porque essa pessoa não é só isso. Ela é uma criatura de Deus, criada à imagem de Deus, com coisas boas, com coisas positivas. E se ela ainda é cristã, ainda mais ela tem o Espírito Santo de Deus ativamente agindo nela. E se eu só foco naquilo que ela faz de pecado, naquilo que ela faz de erro, eu deixo de testemunhar a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Eu deixo de edificar essa pessoa e de induzir essa pessoa a uma vida ainda mais santificada. Às vezes tem algumas coisas que a gente acha que é bobeira e elogio. Quando a gente enfatiza algum serviço de alguma pessoa ou alguma característica virtuosa que essa pessoa tem, não por ela mesma, mas por uma ética cristã. E a gente acha que a gente está embabazando as pessoas, quando na verdade, ao enfatizar essas coisas, nós estamos promovendo nas pessoas um desejo de continuar sendo aquilo em Jesus Cristo. De buscar até avançar, porque se ela for alguém que realmente tem o Espírito Santo, ela vai ouvir aquela analogia e ela vai olhar para dentro e vai saber, eu não sou isso tudo, eu sei que eu não sou. Senhor, me dê graça, para que então eu me torne realmente mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo nessa condição. Então, esse é um ponto também estratégico da qual nós podemos ir na direção do objetivo de Deus em amar pessoas, abandonando a crítica excessiva e tendo uma visão mais completa de quem é essa pessoa que está diante de mim. Tanto de maneira a considerar ela estar em Cristo, quanto não sendo uma pessoa em Cristo. Ainda assim ela carrega a imagem de Deus. E sem dúvidas, irmãos, mesmo as pessoas ímpias, mesmo aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo, por conta da imagem de Deus nela, aquela pessoa ainda tem coisas da qual nós podemos olhar e elogiar e colocar de maneira positiva. O que essa verdade teológica significa na prática? Essa verdade de que o homem não é unidimensional, de que o homem é mais do que os seus pecados pela graça de Deus. Significa que ao perceber quão crítico é, você precisa fazer com que o seu objetivo seja alcançar outras pessoas fazendo as coisas certas. Comece se arrependendo por preferir ver apenas o mal nos outros. Em seguida, gaste algum tempo procurando, algumas vezes esse trabalho é duro, pelo que é positivo nos outros e atraia a atenção deles para isso. Você está simplesmente tentando comunicar a outra pessoa. Olha que interessante isso. O que você está comunicando a outra pessoa? Eu não sou o seu inimigo. Eu estou com você e estou do seu lado. A crítica excessiva também faz com que o outro passe a considerar você como um inimigo, não como alguém que está ao lado. Pense, por exemplo, no modo como você mesmo já possa ter experimentado isso nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua relação de amizade, de filhos. A pessoa fica na defensiva em toda crítica que você faz, porque você passa a ser alguém que está querendo, na verdade, mais talvez denigrir ou humilhar ou mostrar quão ruim ela é do que ele estar ao lado, do que está promovendo do que aquela pessoa é em Jesus Cristo e daquilo que ela ainda pode também se aperfeiçoar diante de Jesus Cristo. Praticando isso, você pode exercer uma abordagem relacional que tenha um efeito curativo em relacionamentos tensos. Analisando essa perspectiva segundo a Escritura, você pode, nesse sentido, retomar e reconciliar esse relacionamento tão difícil. É errado se relacionar esperando reciprocidade? O amor se importa com o que é melhor para o outro. O ponto principal em amar pessoas difíceis, na verdade,
e, na verdade, em amar todas as pessoas, é entender que o amor age no sentido de cuidar melhor dos melhores interesses dos outros, ou cuidar melhor dos interesses dos outros do que o nosso próprio interesse. E aí a gente pode se lembrar de Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, que diz que devemos buscar o interesse dos outros e não o nosso próprio interesse. Um exemplo disso é entender como isso pode se relacionar no relacionamento conjugal. Como você ama seu cônjuge se ele ou ela o ignora ou só presta atenção em você quando quer alguma coisa? Como você reage a isso? Como você reage quando você percebe que o seu cônjuge não vai na sua direção com o fim de te servir, de te amar, do modo como é correto, mas talvez ele vá na sua direção quando ele quer alguma coisa, quando ele deseja alguma coisa? Não é errado você querer interagir com o seu cônjuge, sem dúvida nenhuma, é legítimo. É fácil se sentir sozinho quando você não consegue compartilhar intensamente a vida com outra pessoa, quando você só se sente um meio dela satisfazer o próprio prazer. Não parece errado, então, esperar um retorno quando você se doou para o outro. É errado? Bem, depende de como a gente vai entender isso. Relacionamentos recíprocos e amorosos são presentes de Deus. Relacionamentos, eles não são conquistados nem merecidos. O fato de você ter um casamento, o fato de você ter um relacionamento profundo com o seu filho, com a sua filha, com amigos, com irmãos da igreja, não são por merecimento, são graça de Deus na sua vida. Isso significa que é apropriado procurar uma resposta e até pedir uma para essa situação conflituosa, talvez, que alguém venha passar dentro de um relacionamento conjugal. Mas isso não quer dizer que você pode deliberadamente responder a essa pessoa na mesma medida. Isso não quer dizer que se essa pessoa só me procura com um interesse pessoal, eu posso me fechar para essa pessoa. Tanto para que ela não satisfaça o desejo dela de interesse pessoal, quanto para que eu também não venha a me machucar ou a me magoar dentro dessa perspectiva. Nesse sentido, nós somos chamados a amorosamente e sacrificialmente responder em amor, mesmo quando ele não é recíproco, não é justificativa. Quando eu percebo que o meu cônjuge ou que outra pessoa não se aproxima de mim da maneira correta para se relacionar. Isso não é uma justificativa para não responder corretamente, para não praticar tudo aquilo que a gente viu até aqui. E de outra forma, também, mudando a ênfase, você pode ser talvez aquele cônjuge que não esteja indo na direção de amar e de servir, sem buscar naquilo que é interesse para você naquele momento. E você pode estar levando o outro a pecar contra o Senhor, criando raiz de amargura no seu coração. É necessário, então, refletir tanto sobre como modo você responde a uma maneira incorreta de se relacionar, e também refletir se você dá passo na direção de um relacionamento que acaba levando o outro a pecar e também não é um relacionamento guiado pelo amor segundo as Escrituras, que não busca o seu próprio interesse, mas busca servir melhor o outro, tornar a vida da outra pessoa melhor, não de acordo com o conceito dela, mas de acordo com o conceito da Escritura. Quando o seu alvo é o amor, desde o início, você conseguirá fazer o bem ao seu cônjuge enquanto evita as armadilhas da amargura e da ira que é provocada por conta desses movimentos. E aí Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O amor, que é o meio pelo qual nós nos direcionamos a se relacionar com outras pessoas, suporta muitas coisas duras por muito tempo. Porque como falamos no início, ninguém está dizendo que é fácil fazer tudo isso que nós estamos refletindo. É muito difícil e por muitas vezes vai trazer um cansaço, vai trazer um sentimento de desistência. Mas o Senhor também nos tem uma resposta para isso. Nós podemos ficar muito cansados muito rapidamente ao cuidar de alguém mais do que de nós mesmos. Porque esse direcionamento de cuidar do outro, de objetivar o bem do outro sem pensar no seu próprio benefício, em algum momento vai se colocar diante de você do jeito que é.
você está vivendo mais para o outro do que para você mesmo. E óbvio que você nunca vai escutar isso como positivo dentro de um consultório de psicologia. Você nunca vai escutar isso de maneira positiva recebendo um aconselhamento fora desse ambiente de graça, onde nós entendemos que Jesus Cristo abriu mão da sua glória, abriu mão de viver talvez para si mesmo no tempo em que esteve aqui na terra, para viver para o outro. Fora desse ambiente, isso nunca vai fazer sentido, mas para nós faz, porque daquilo que nós recebemos, nós estamos prontas a dar, a viver mais para o outro do que para nós mesmos, mas isso vai cansar em algum momento. E aí, nós vemos que Romanos, capítulo 15, no verso 16, Paulo está falando sobre viver em harmonia um com o outro. E quando ele está falando sobre isso, ele vai nos impelir a pedir ajuda ao Deus da paciência e da consolação. Só conseguiremos continuar, ou perseguir, na verdade, é isso que eu queria dizer. Perseguir esse caminho de insistência, de constância, na movimentação de amar pessoas difíceis como Deus ama e tendo o objetivo de Deus, recebendo continuamente paciência que vem da parte de Deus e consolo da parte de Deus. Perceba que esses dois elementos são elementos que nós também recebemos de Deus quando Ele se relaciona conosco. Paciência e Deus e Pai de toda consolação. Então, nós temos claramente o porquê que existem pessoas difíceis, e nós também somos essas pessoas difíceis, por conta do pecado, o modo como nós devemos nos redirecionar a isso, pensando naquilo que recebemos de Deus sendo pessoas difíceis, e pensamos naquilo que devemos dar a pessoas difíceis, e também pensando no objetivo de nos relacionarmos com pessoas do modo como Deus se relaciona conosco, que é tornar essas pessoas mais semelhantes a Jesus Cristo, que é trazer essas pessoas a Jesus Cristo, se elas ainda não estiverem em Jesus Cristo, e trazer a glória para Deus. Consciente de que talvez nesse período o cansaço virá, o desânimo virá, mas existe da parte do Senhor paciência e consolação, e nós devemos pedir isso, irmãs. Devemos continuamente pedir paciência e consolo da parte de Deus. Por que consolo da parte de Deus? Porque nós, em alguns momentos, também vamos nos entristecer pela nossa incapacidade de ser plenamente como Deus, como Ele é conosco. E recebemos consolação da parte dEle para continuarmos a perseguir esse caminho de glorificar Ele, nos relacionando e amando pessoas difíceis. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações nessa manhã, nos instruído pela verdade dEle, e que realmente isso possa fazer eco nas nossas mentes quando talvez estejamos naquele momento de conflito, onde aquela pessoa difícil esteja se clarificando diante de nós, ou melhor, evidenciando seu comportamento difícil diante de nós venhamos a lembrar dessas coisas e que venhamos a ter humildade, lembrando sempre que nós também somos pessoas difíceis e amadas por Deus incessantemente. Amém? Se alguém tiver alguma consideração, alguma fala, eu vou abrir, logo depois eu estarei orando para terminar.